Quem deseja mal para o irmão, não ama o próximo. E quem não ama o próximo, não pode morar lá em cima. Quem deseja mal para o irmão, não está cumprindo o mandamento de amar um ao outro. Jesus falou: amai-vos uns aos outros, amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E o amor supera tudo. Não é que você tem que concordar com a opinião do irmão, mas você não pode deixar de amar. Jesus não concorda com as coisas que a gente faz, na maioria das vezes, mas Ele continua nos amando. Ele continua. Ele vê eu fazer algo, ou você que está aqui fazendo algo, e Ele pensa: está errado, o meu plano de governo é esse. É infalível, não tem como dar errado. Ele não concorda, mas Ele continua amando. A Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do pecador, prefere que ele se converta e viva. Então nós temos que colocar isso no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 28, assim diz a palavra do Senhor. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Um dia, a maioria dos que estão aqui levantou a mão. Um dia, a maioria dos que estão aqui veio aqui na igreja ou numa célula, em algum lugar que se era pregada a palavra de Deus. E muitas das vezes, assim como aconteceu na minha vida, a primeira vez que eu vim na igreja, eu não vim acreditando que Jesus curava. Eu não vim acreditando que Jesus salvava. Eu vim visitar. Mas quando eu vim com esse mesmo pensamento de Pedro. Se é tu, manda eu ir, andando por cima das águas. E eu cheguei na igreja e eu via os irmãos que já estavam lá falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus era o caminho, mas eu não tinha experimentado nada daquilo. E eu cheguei com esse mesmo pensamento de Pedro: Jesus, se é verdade, faz na minha vida, assim como Pedro falou: se é tu, manda que eu vá. E eu creio que não foi diferente com a maioria das pessoas que estão aqui. Um dia nós estávamos lá e nós falamos com Jesus: eu vou experimentar. E foi o que Pedro fez. Jesus falou com ele: vem. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco. Talvez a nossa maior dificuldade é descer do barco, largar a incredulidade, a prostituição, a bebida, largar o medo, o adultério, a droga, o cigarro, o eu. Muitas das vezes o maior barco que nos segura é o eu. Nós precisamos descer do barco para ir até Jesus. Porque enquanto a gente quiser ficar na zona de conforto, o barco estava balançando, tinha tempestade, tinha tudo, mas fora do barco era pior. Porque fora do barco era afundar no mar. Até que Pedro resolveu descer do barco. E hoje é o dia para cada um de nós descer do barco e ir encontrar com Jesus. A gente precisa entender que Ele está caminhando na nossa direção, mas se eu não descer do barco, Ele não vai me encontrar. A gente precisa descer do barco, a zona de conforto, o lugar quentinho da nossa casa. Olha quantas cadeiras vazias tem na igreja agora. Quantas pessoas preferiram ficar dentro do barco do que estar aqui. Jesus está aqui. O mesmo Jesus que caminhava sobre as águas está aqui. Mas muitas pessoas preferiram ficar lá no barco, balançando, no meio da tempestade. O casamento está destruído, o emprego está acabando, a lata está esvaziando, mas preferiu ficar lá no barco. É fácil ficar lá no barco e pedir o irmão para orar. Ô irmão, ora para a minha vida. Ô irmão, você está em Bucuto? Ora para a minha vida lá. Não quer descer do barco, quer pegar carona na bênção. E não é assim. A gente precisa descer do barco e caminhar para encontrar Jesus. E a Bíblia vai dizer assim que
Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. O mesmo Pedro que falou com Jesus: se és tu mesmo, manda que eu vá. Ele desceu do barco. Ele teve a incredulidade, mas a fé dele foi maior. E no momento que ele desceu do barco, havia uma grande tempestade. Não reconheceram Jesus por causa da tempestade, mas no momento que ele entendeu que era Jesus, que Jesus falou com ele: vem, e ele acreditou, a Bíblia não fala mais da tempestade. No momento que a gente entende que é Jesus que está vindo na nossa direção, não é que a tempestade acabou, mas a gente não dá mais valor para ela, porque a gente encontrou aquele que acalma o vento. E Jesus, quando Pedro vai até Jesus, a Bíblia diz que Pedro, sentindo o vento forte, ele começa a afundar. No dia que você aceitou ele como Salvador da sua alma, o único e suficiente Salvador da sua alma, você desceu do barco. Só que às vezes vem tempestade, vem luta, vem dificuldade. E a Bíblia fala que tanto a casa edificada na rocha, como a casa edificada na areia, vai vir luta, vai vir chuva, vai vir vento, vai vir tempestade. Não quer dizer que você está na casa do Senhor, que você não vai passar por isso. A diferença é que Jesus falou que a casa edificada na rocha não vai cair. Essa é a grande diferença.